Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, nesta manhã, que está friozinho, né? Mas todos se dispuseram a sair de casa e a vir aqui buscar a reflexão, o estudo, o amparo de Jesus e da espiritualidade. Vamos nos preparar então para a reunião, sintonizando com o nosso Mestre Jesus, com Deus, nosso Pai, pedindo o seu amparo, a sua proteção, que possamos expandir a nossa mente, os nossos corações, para melhor absorver as reflexões desta manhã. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. O nosso estudo de hoje, as nossas reflexões, nós vamos encontrar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 a 5. E nós temos nesse texto uma das frases mais impactantes de Jesus, está lá no Sermão da Montanha, quando ele diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Numa leitura e numa interpretação superficial dessa passagem, nós podemos dizer que Jesus procurava ali combater a atitude dos escribas e dos fariseus do seu tempo, que eram conhecidos pelo cumprimento rígido, rigoroso ali da lei de Moisés, mas apenas exterior. Possuíam uma arrogância espiritual e frequentemente usavam essa mesma lei para julgar e condenar o povo, numa postura ali de falsa superioridade. Então a fala de Jesus confronta esse comportamento de juiz impiedoso que eles assumiam, usando ali uma metáfora, uma comparação, um símbolo, para ensinar a todos o absurdo de nós querermos corrigir um pequeno erro no outro, que é o cisco, enquanto nós ainda possuímos defeitos muito grandes em nós, que é a viga ou a trave. Então nós temos aí uma regra de convivência social, de boa conduta, de boa moral. Mas será que Jesus tinha apenas essa intenção? De ditar para nós ali um conjunto de regras, de comportamentos e afirmar que quem não se ajusta a essas regras sofre a punição de Deus? Será que realmente era essa a intenção do Cristo? Então, à luz da doutrina espírita, nós vamos perceber que essas palavras de Jesus possuem um significado muito mais profundo. Além de meros preceitos, de meras regras de conduta, Jesus estava ali nos revelando uma lei universal. Uma lei de Deus que rege os destinos de todas as suas criaturas. A lei do retorno. E Jesus ele foi cirúrgico. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, pois a medida que usardes para os outros será usada
para vós também. A mesma medida, que é o tema da nossa reflexão. E isso, gente, não é uma ameaça de punição divina, é apenas a lei de ressonância, de sintonia, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, em sua forma mais simples. O que nós lançamos no universo, no caso, sobre o tema que faremos hoje, que é do julgamento, retorna para nós, na forma de experiências ou de colheita. Mas por que será que é tão fácil para nós apontarmos o erro alheio e tão difícil admitir o nosso próprio erro, as nossas próprias imperfeições, né? Por que o comportamento do outro, a atitude do outro, nos tira o sono, nos irrita e nos incomoda? É sobre essas questões, então, que nós vamos meditar um pouquinho. E para nossa reflexão, nós vamos utilizar algumas partes de um texto que é intitulado Tua Medida e foi retirado do livro Renovando Atitudes, ditado pelo Espírito Hamed e psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Esse Espírito Hamed, os textos dele, os livros dele, ele aborda vários aspectos da doutrina espírita, também sob o âmbito da psicologia. E ele começa esse texto da seguinte forma: toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Quase sempre, todos estamos vinculados a fatores de situações pretéritas, que incluem atitudes de defesa, negações ou mesmo inúmeras distorções de certos aspectos importantes da vida. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda. São subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através de vivências pregressas. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que nós somos espíritos imortais em evolução. Nós carregamos conosco uma bagagem imensa de experiências de outras vidas e desta vida também. Então, vamos imaginar que a nossa mente é um grande arquivo. Aqui no caso, a imagem está um pouco distorcida, mas é uma grande biblioteca. E desde que você nasceu, que eu nasci, e muito antes, nas nossas vidas passadas, nós estamos guardando informações. Então, o que os nossos pais diziam que era certo, o que a religião pregava, estou falando isso de milênios, de séculos para trás. Aquilo que a sociedade impunha como bonito, como feio, como certo, como errado. Todas as nossas experiências criaram em nós essa espécie de reservatório, um espacinho lá dentro do nosso subconsciente ou do nosso inconsciente, que forma aquilo que nós temos como verdades, como moral. E esse reservatório, esse espacinho que está ali dentro, ele foi construído com base nos medos, nos preconceitos, nas dores que nós estamos carregando há muitos séculos. E nem sempre nós percebemos isso de forma consciente. Então, quando a gente olha para alguém hoje e emite um julgamento, nós estamos retirando esse julgamento desse reservatório, cheio de poeira, cheio de preconceitos antigos. Nós julgamos o outro para nos sentir seguros naquilo que a gente considera a nossa verdade. Mas essa verdade, ela é nossa apenas. Ela está baseada apenas nas nossas experiências. Então, será que ela é real mesmo, Ou é apenas um mecanismo de defesa para nós não encararmos as nossas próprias fragilidades?
Porque se o comportamento do outro me ameaça a minha paz interior, eu condeno para reafirmar que o meu comportamento, a minha verdade, é a certa. Isso é o orgulho que todos nós trazemos. Ah, Patrícia, mas eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa simples no trato com o outro. Mas e com você mesmo? Conosco mesmo? Né? A gente tem a tendência de se achar superior ao outro. E quando isso acontece, nós julgamos. Porque nós achamos que a nossa verdade é a única certa. Então Kardec, ele aponta o orgulho como sendo a maior barreira ao nosso progresso, porque ele vem mascarado de um zelo moral, vem mascarado de moralidade. Então as nossas reações automáticas em relação ao comportamento do outro são ali mecanismos de defesa da nossa alma que ainda não se despojou daquele homem velho, das nossas imperfeições, dos nossos vícios, que todos nós trazemos acumulados das nossas experiências passadas. Porque nada surge do nada. E aqui nessa experiência reencarnatória, une a educação, as experiências, as vivências dessa vida presente com a bagagem das reencarnações passadas. E é isso que vai construindo a nossa personalidade. Por isso que nós dizemos que cada encarnação nós temos uma personalidade diferente, porque nós estamos sempre acumulando experiências. Nós somos o resultado dessas múltiplas experiências. E nós trazemos conosco as tendências que nós estamos acumulando. Tendências boas e também tendências ruins, né? Então, o que a gente chama de opinião hoje é muitas vezes esse eco, de traumas, de dores, de preconceitos de vidas anteriores que estão impressos na nossa memória profunda. E o que é essa memória profunda? É o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, onde fica registrada todas essas nossas experiências de espírito imortal. Então, as nossas imperfeições que nós trazemos, elas agem como uma espécie de filtro. Elas distorçam a nossa realidade interior para que a gente não precise encarar as nossas próprias falhas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, Kardec ele fala que a severidade, para com os outros, o rigor com que nós olhamos para o comportamento alheio, ela é, na maioria das vezes, fruto justamente desse egoísmo e desse orgulho. E no item 13 desse capítulo, nós vamos ler que o homem no sentido de ser humano, é geralmente severo para com os outros e indulgente para consigo mesmo. Justamente por conta daquilo que nós dissemos, porque nós achamos que a nossa verdade é a única certa, E o espírito que ditou essa frase a Kardec, ele nos lembra que se conhecêssemos as nossas próprias fraquezas, as lutas que nós já travamos em vidas passadas, nós seríamos os primeiros a estender a mão para o outro, ao invés de apontar o dedo. Porque julgar o próximo, na verdade, é uma tentativa inconsciente de nos sentirmos superiores, criando uma espécie de pureza moral, uma falsa moralidade. E aí continua o texto dizendo: em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro, explicando melhor a forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Então, sabe quando alguém faz algo que nos incomoda profundamente? A psicologia
e a doutrina espírita concordam que o que nos irrita no outro é o reflexo de algo que ainda não resolvemos totalmente em nós. O outro, ele funciona como um espelho. Se eu condeno o erro alheio com raiva, com indignação, é porque aquela mesma situação, aquela mesma emoção ainda está ressoando ou habitando o meu interior. E aí eu tento sufocar aquilo dentro de mim, apontando o dedo para fora, né? Eu vou apenas projetar lá fora, mas é algo que está aqui dentro. É essa palavra, inclusive, projeção, que é utilizada na psicologia, né? E o que é a projeção? Um mecanismo de defesa onde o indivíduo atribui a outrem sentimentos, desejos ou impulsos que ele mesmo possui, mas que não consegue aceitar em si. Então, o que é projetar? É como um projetor de cinema, né? A imagem, o filme, ele está dentro da máquina, mas nós só enxergamos essa imagem quando ela é lançada na tela branca. Então, na vida, as outras pessoas são essa tela branca, né? Então, quando eu digo, fulano é extremamente arrogante, estou emitindo um julgamento, né? É possível que o fulano realmente tenha traços de arrogância, mas é a intensidade do meu incômodo com o comportamento do outro que revela que a arrogância pode ser uma sombra que eu estou carregando aqui dentro ainda, mas que eu não quero admitir. Então, esse termo projeção, que a psicologia usa e o espiritismo também adota através de alguns mentores, como Joana de Ângeles também, que vai tratar em seus livros, explica essa frase de Jesus sobre o cisco e a trave. A trave, ou a viga, né, depende da tradução, no meu olho, me impede de ver que o material que eu estou usando para condenar o outro é o mesmo que está escondido lá dentro do porão da minha mente, do meu inconsciente. Então, quando eu vejo maldade em tudo, é porque a maldade ainda está encontrando eco dentro de mim. Se eu vejo luxúria, né, em cada gesto alheio, é porque a minha própria energia sexual pode estar desequilibrada, pode estar reprimida. É a lei da afinidade. O que eu aponto lá fora é o que transborda dentro de mim. Então, se eu estou julgando com ódio, com raiva, esse é o material, esse é o meu material. O outro é apenas um pretexto. Por isso, o rigor, né, exagerado com o erro alheio é quase sempre um sinal de que nós estamos em luta contra essa própria imperfeição, com essa mesma emoção dentro de nós, né? Quem está em paz com a sua honestidade, com a sua sexualidade, com o seu comportamento, não tem necessidade de julgar quem ainda está tropeçando nessas áreas. E aí, continuando o texto, melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo a nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Só poderemos nos reabilitar ou nos reformar até onde conseguimos nos perceber. Ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. É por isso que a doutrina espírita nos convida constantemente ao autoconhecimento. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, nos dá essa receita. Ao final do dia, revisemos as nossas ações. Vamos lá deitar, encostar a cabeça no travesseiro, vamos repensar tudo o que nós fizemos durante o dia, todas as nossas ações, mas além disso, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, o que eu senti. É assim que a gente vai se autoconhecendo, porque se fala muito em reforma íntima,
Mas se não nos autoconhecermos, sem o autoconhecimento, a reforma íntima não é possível, porque ela vai ser muito superficial. A iluminação da nossa sombra, que também é um termo muito usado na psicologia, e o que é isso? É trazer o inconsciente para o consciente, né? É o que nós precisamos para evoluir. Trazer as nossas imperfeições para a luz da consciência, porque a cura, ela só se torna possível quando se admite a enfermidade. Se nós não admitirmos que estamos doentes, não vamos tomar o remédio, não vamos procurar o tratamento. Então, por isso a necessidade do estudo, da meditação, porque para iluminar a nossa sombra, né? E o que é iluminar a nossa sombra? É trazer a luz do Evangelho de Jesus para o nosso interior, para os porões lá da nossa alma. E o próximo, o outro, ele é um instrumento pedagógico de Deus para o nosso autoconhecimento. Porque é o outro que nos mostra as nossas sombras, que sozinho nós não veríamos. Quando nós julgamos alguém com raiva, com desprezo, nós estamos, na verdade, gritando a nossa própria dor, o nosso próprio erro, a nossa própria emoção que não está resolvida ainda. Então o outro é apenas um espelho onde a nossa sombra se reflete. Portanto, quando algo no outro me causa uma reação emocional desproporcional, isso tem que nos servir de alerta, tem que acender uma luzinha para nós, porque o problema pode não estar propriamente no outro, mas está em como eu estou refletindo esse comportamento, essa ação dentro de mim. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que nós não admitimos estar em nós. Então a irritação ou a indignação, ela é o termômetro. Quanto maior o comportamento do outro me incomoda, mais preocupado eu tenho que ficar com o que está lá dentro de mim. Em todo comportamento humano existe uma lógica, isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre a sua verdade. Portanto, julgar, medir e sentenciar os outros, não se levando em conta a sua realidade, a realidade do outro. Que realidade que é essa? O outro também é um espírito imortal que acumula experiências, né? Então, sem a gente julgar o outro, sem levar em conta todas as experiências que ele que também está carregando, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as vivências, né? Não se levando em conta essa realidade, mesmo sendo consideradas preconceituosas, neuróticas ou psicóticas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o auto-julgamento. Então, o único julgamento legítimo é o auto-julgamento. E auto-julgamento não é autopunição, tá, gente? Nós não estamos falando aqui iniciar um processo de culpa em nós, porque a culpa ela só nos paralisa, só nos estagna. Auto-julgamento no sentido de olhar para dentro, de identificar os nossos preconceitos e entender que as nossas verdades, elas são, na verdade, ponto de vista limitados, porque elas se limitam apenas às nossas experiências, né? Então, cada pessoa age segundo o seu grau de evolução, segundo as suas dores, segundo as suas vivências. Então, aquilo que parece loucura ou parece erro para nós, tem uma lógica para o outro, uma lógica de sobrevivência. Então, julgar sem conhecer essa realidade, que o outro também é um ser que já viveu, que já acumulou experiências, é falta de caridade da nossa parte, né? Porque cada um dá aquilo que tem. O criminoso, ele é um doente da alma, é assim que nós temos que enxergar, ou procurar enxergar, nem sempre é fácil, né? Mas a gente precisa começar a refletir sobre isso, né? Então, ter bom senso é entender que se eu estivesse no lugar do outro, se eu tivesse tido as mesmas experiências que o outro teve, o mesmo acúmulo de dores, de sofrimentos, de vivência, talvez eu estivesse fazendo exatamente a mesma coisa.
Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Isso é muito importante. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada. Prostituição aqui é o exemplo que ele está dando lá no texto. Mas não posso e não devo julgar a pessoa que se prostitui. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando como ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Então, um ponto fundamental para o nosso progresso é aprender a separar o ato do autor. Nós podemos e devemos, claro, avaliar uma atitude como equivocada, como prejudicial, como inadequada, mas nós não temos o direito de sentenciar, de julgar a pessoa que praticou aquela atitude. Então essa distinção é fundamental. O Espiritismo, a doutrina espírita, não nos pede para ser conivente com o erro, para ser conivente com o crime, para ser conivente com o vício. Nos pede para não condenar o espírito, que é imortal e que vai se reformar, porque todos nós estamos destinados à perfeição. Então, quando a gente julga a pessoa, a gente está esquecendo que ela, da mesma forma que nós, é um aluno na escola da vida, sujeita a pressões, sujeita a dores que nós desconhecemos. Então, quando Jesus nos pede para tirar primeiro a trave do nosso olho, o que ele está dizendo para nós? Cure-se primeiro, para que o seu olhar esteja limpo o suficiente para ajudar o seu irmão a se curar também. É nesse sentido. Porque só quem olha para dentro de si mesmo, para quem reconhece as próprias sombras, traz as suas sombras à luz da consciência, consegue estender a mão para quem já tropeçou, porque sabe que também pode tropeçar, se não cometendo o mesmo erro, mas cometendo o outro. E a caridade, que é a base da doutrina espírita, ela nos convida sempre à empatia, de sentir com o outro, se colocar no lugar do outro, em vez de apenas pensar sobre ele. Lembremos-nos que Jesus, diante ali da mulher adúltera, ele não disse que o adultério estava correto. Em momento nenhum ele disse que a atitude dela era adequada. Ele só disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, nos convidando a olhar para dentro de nós e percebermos que se eu não tenho aquele pecado, eu tenho outros. Pecado no sentido de imperfeições, de limitações da nossa alma. Ele julgou o ato, quando ele disse para ela: não peques mais. Mas ele acolheu a criatura, acolheu a pessoa, o espírito, para não permitir que ela fosse apedrejada. Então, a empatia é isso, é o exercício de olhar para quem erra e enxergar ali uma alma ferida, uma pessoa que ainda está doente, um doente espiritual. Segundo Paulo de Tarso, continuando o texto lá do livro, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. Essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos, tornar-se-á a nossa real medida. Como nós iremos viver com nós mesmos e com os outros? O ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas e situações as quais se sintonizam amorosamente com seu mundo mental ou de forma antipática com a sua maneira de ser. Então é o nosso comportamento que vai atrair para nós as nossas companhias. Com frequência, escolhemos, avaliamos e emitimos opiniões e, consequentemente, atraímos tudo o que irradiamos.
Então, as nossas palavras e os nossos julgamentos, elas são como sementes. O que nós lançamos no campo da vida hoje vai determinar o tipo de colheita que nós teremos amanhã. E na doutrina espírita, nós aprendemos que o pensamento, ela é matéria mental. Quando nós julgamos, nós não estamos apenas emitindo palavras, nós estamos disparando fluidos carregados de raiva, de irritação, de preconceito. E esses fluidos que nós irradiamos, que nós disparamos, eles se agregam no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Então, o julgamento que nós emitimos cria ali uma forma pensamento, uma matéria mental que nos sintoniza nessa mesma vibração que nós estamos irradiando ou que nós estamos julgando, né? Atraindo para nós aquilo que nós estamos projetando no outro. Então, um exemplo, para ilustrar, para ficar mais simples, é aquela historinha da pessoa que tem um saco de carvão ali e ela tira os pedaços do carvão, né, numa roupa branca que está lá estendida no varal. No final, a pessoa que atirou os pedaços de carvão, ela ficou mais suja do que a roupa que ela pretendeu atingir. Normalmente é assim, não é? A gente se suja. Então, o atirador, ele ficou impregnado da mesma substância que ele atirou. Então, da mesma forma, gente, quem distribui flores fica impregnado do perfume. Então, isso funciona nos dois lados, né? No positivo e no negativo. É a lei de afinidade, a lei de sintonia que nós comentamos lá no começo. Então, quando a gente faz um julgamento, acontece a mesma coisa. Esse pensamento julgador fica ali impregnado de raiva, de crítica, de preconceito, criando em torno de nós uma atmosfera densa, uma atmosfera negativa, saturada dessas emoções que nós estamos vibrando. Essa atmosfera ao nosso redor é a nossa frequência vibratória, que vai atrair para a nossa vida, para a nossa realidade, as situações, as pessoas, as circunstâncias que estão associadas a essas mesmas emoções. Então, quem tem o hábito constante, por exemplo, da maledicência, né, ou da crítica, do julgamento, do preconceito, essa pessoa vive permanentemente nessa atmosfera. Da mesma forma, quem tem o hábito da violência, da agressividade, do ressentimento, né, da sexualidade desregrada, do consumismo exagerado ou da avareza extrema, né, enfim, todas as nossas paixões, todas as nossas imperfeições, todos os nossos vícios criam ao nosso redor essa atmosfera igualmente viciante, impregnada desses elementos. E aí depois a pessoa, né, nós, né, reclamamos, né, que nada dá certo na nossa vida, que a gente só entra em relacionamento tóxico, que não consegue prosperar financeiramente, que não consegue se curar de uma determinada enfermidade, ou quando sara de uma doença aparece outra, né? É só a mecânica da vida atuando em nós, trazendo para a nossa realidade aquilo que nós estamos vibrando, que nós estamos emitindo. Claro que há provações, que há sofrimentos que são decorrentes do nosso passado espiritual, né? Que é o que chamamos de expiação. Mas mesmo nesses casos é a lei do retorno agindo, né? Nos fazendo ali passar por experiências de aprendizado para que a gente não volte a cometer os mesmos erros antigos. Mas a maioria dos nossos sofrimentos do hoje são reflexos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos equivocados de agora. Porque estão criando ao nosso redor essa ambiência vibracional. E essa atmosfera habitual que nós carregamos conosco é que molda a nossa realidade, que cria o nosso destino. Então não é Deus nos castigando, é apenas a vida se encarregando de usar conosco a mesma medida que nós estamos usando para com ela. Então esse é o sentido dessas palavras de Jesus, trazendo aqui a nossa reflexão para a questão do julgamento. Não julgueis
para que não sejais julgados, porque a mesma medida que você usar também será usada para te medir. Jesus, ele não estava apenas nos dando ali um bom conselho. Ele estava nos dando uma aula de física quântica. Essa é a verdade, né? Estava nos ensinando que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, atos, emitem ondas de energia que modificam o meio ao nosso redor. E que o universo, funcionando como um imenso ecossistema totalmente integrado, tudo está em tudo, tudo está interligado, ele vai devolver ao emissor, para quem está emitindo, né, a mesma qualidade da vibração que essa pessoa está irradiando, na mesma qualidade, na mesma intensidade, para restabelecer o equilíbrio. É só a vida agindo. Então, é por isso que Jesus, ele também nos alertava: orai e vigiai. Orar, conectar-se com Deus, com essa potência de vida que emite, que irradia o mais puro amor, para que nós também vibremos nessa mesma onda mental e criemos ao nosso redor uma atmosfera leve, uma atmosfera positiva, saudável e feliz. E vigiar, não os outros, tá, gente? Vigiar, e nem vigiar o que o outro possa estar fazendo conosco. É vigiar nós mesmos, né? Vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e os nossos atos. Porque é isso, é através dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e dos atos que nós nos manifestamos, que a gente se expressa nesse mundo. E toda forma de ação ou de manifestação, ela gera uma reação, né? Gera o retorno, exatamente na mesma medida, com a mesma força e com a mesma intensidade. Então, os nossos julgamentos serão sempre os motivos da nossa liberdade ou da nossa prisão, no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção com vistas à nossa evolução e crescimento como seres eternos, é necessário observarmos e concatenarmos os nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em forma de censuras e de condenações diversas. Então, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas se desvincular das amarras do preconceito e do julgamento. Porque quando nós libertamos o outro da nossa condenação, nós libertamos a nós mesmos desse ciclo de culpa, de expiação, desse retorno, né, que vem para nós, né? Então, por quê? Porque tudo que nós julgamos, tudo que nós criticamos ou limitamos, acaba se voltando para nós no futuro. A felicidade, a plenitude, ela não é a ausência de emoção, né? Mas o autodomínio. Então, o segredo está em a gente dominar, na verdade, as nossas emoções. Porque essas emoções todos nós temos. Orgulho, egoísmo, inveja, todos nós temos dentro de nós. Senão seríamos já espíritos puros, né? Mas somos espíritos imperfeitos, estamos a caminho, né? Em evolução. Então, todas essas emoções ainda estão dentro de nós. Às vezes nós somos nós somos capazes de ter uma generosidade imensa e no momento seguinte a gente é capaz de ser muito cruel com alguém, né? Então, nós temos esses opostos, porque as nossas emoções ainda estão desequilibradas. Então, o autodomínio, né, é justamente esse equilíbrio das emoções. E o espírito jamais evoluído, ele não se choca tanto com aquilo que ele sente. Ele observa a sua emoção, entendendo que ela é um sintoma do seu estado evolutivo. Então, é isso que precisamos compreender, né? Sem essa repressão hipócrita, sem culpa, apenas perceber, ter coragem, na verdade, de admitir
né, que temos tudo isso ainda aqui dentro de nós. Esse é o processo de educação da nossa alma, né? Então, o erro, na verdade, o equívoco nosso, não está em sentir uma determinada emoção, não está em sentir raiva, por exemplo, né? Mas o nosso equívoco está em permitir que essa emoção desequilibrada governe a nossa ação. Seja ela quem oriente o nosso comportamento. Porque a nossa evolução, ela não é mágica, né? Quem ignora aquilo que sente, se torna, na verdade, um manco ali na sua jornada espiritual. Nós precisamos olhar para dentro de nós enquanto seres integrais. Nós, assim, como dissemos, somos espíritos milenares, né? Somos um acúmulo ali de experiências. E a gente aprende, né? E aprendeu no decorrer dessas experiências a abafar o que a gente sente. Né? Por quê? Porque a gente ouve, né? Não sinta raiva, porque a raiva é pecado, né? Não sinta medo, porque o medo é sinal que você não tem fé, né? A doutrina espírita, ela vem quebrar esses paradigmas, tá? Ela vem nos dizer, sinta, reconheça as suas emoções, se autoconheça, mas eduque, equilibre. Então, porque as nossas emoções, elas são energias. Se a gente sente raiva, essa raiva ela está querendo nos dizer alguma coisa, né? Porque pode ser que você esteja se sentindo ali desrespeitado, contrariado, está tentando controlar alguma coisa que esteja ali fora da sua zona de conforto. Se você sente tristeza, ela está te convidando a olhar para dentro de si, introspecção. Todas as nossas emoções, elas querem nos dizer algo. E quando a gente abafa, elas não somem, né? O abafamento das nossas emoções, elas geram manchas e geram bloqueios no nosso corpo espiritual, dos nossos centros de força, ou chakras, né, como queiram. E o nosso perispírito, ele absorve essas emoções doentes. E quando ele não consegue mais reter essa carga negativa, ele descarrega no corpo físico, para se limpar. Né? E é aí que surgem as doenças psicossomáticas, as doenças do corpo. Então, a doença, na maioria das vezes, né, não é uma expiação. Na maioria das vezes, é apenas uma válvula de escape da nossa alma. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nos nossos sintomas físicos, né? Quando a gente tem ali uma gastrite, uma dor, se não são as nossas emoções que nós estamos engolindo, que nós estamos abafando, que está ali congestionando o nosso corpo espiritual. E ele, sobrecarregado, ele acaba transmitindo isso para o nosso corpo físico. E aí que entra o perdão, né? O perdão ao outro, mas principalmente o perdão a si mesmo, né? O perdão como forma da gente se libertar realmente, né? Então o perdão, ele é um ato de higiene, como diz aqui, é um ato de higiene biológica. O perdão serve para nos limpar realmente. O poder divino nos deu as emoções como bússolas, como direcionamento. Nada na criação divina é inútil. O medo nos protege do perigo. A tristeza nos convida à introspecção. O problema não é a bússola, mas não saber ler as coordenadas que ela indica. Tudo que nós acabamos de comentar. E como que a doutrina espírita ela pode nos ajudar a lidar com isso, né? Justamente nos convidando a esse autoconhecimento, né? Deixando a emoção vir, né? Não nos culpando por sentir a emoção. Não se culpe por sentir inveja, raiva, ciúme. Observe, reconheça. Olha, eu estou sentindo isso agora, né? E aí, passar para o segundo passo, usando a nossa fé raciocinada, né? Por que eu estou sentindo isso? Porque muitas vezes a gente sente e até reconhece que está sentindo, mas não investiga a causa. Não vai procurar lá dentro de si mesma por que aquela situação está me incomodando tanto.
Por que eu estou sentindo essa raiva, essa irritação com o comportamento do outro? O que isso está querendo me dizer, né? Onde está o cisco no meu olho que está fazendo essa situação parecer tão grande, né? E aí, quando você entende o recado que a emoção está te passando, você decide o que você vai fazer. Porque você tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Você sente a raiva, sente qualquer que seja a emoção, mas decide agir com paciência, com tolerância, enfim. Você decide como você vai agir, né? Esse é o caminho da nossa evolução. É essa compreensão da emoção e saber que nós temos sempre a opção de agir diferente do nosso impulso. Nós não precisamos agir conforme o nosso impulso, mas é importante que a gente reconheça tudo isso, senão a gente vai continuar agindo no automático. Só para a gente contextualizar aqui, né, fazendo um pequeno resumo para a gente poder finalizar aqui, né? Então nós aprendemos hoje que não julgar não é só uma questão de ser bonzinho, né? Não julgar é uma questão de autopreservação, de se autocuidar, de ser saudável realmente, né? A gente viu que o cisco que nós apontamos no olho do outro é muitas vezes a sombra da viga ou da trave que a gente carrega no nosso próprio olho. E essa viga pesa, né? E ela não apenas obscurece a nossa visão espiritual, mas também sobrecarrega o nosso corpo físico, como vimos. Cada sentença que nós assinamos contra o outro é um veneno que nós estamos bebendo. E a gente viu também que o nosso perispírito é um livro vivo, né? Onde a gente escreve com a tinta das nossas emoções. Então, se essa tinta é o rancor, né, é a mágoa, o nosso corpo vai adoecer. Se a tinta é da compreensão, da compaixão, o nosso corpo vai se curar. Então, a ciência da Terra já começa a confirmar o que a doutrina espírita já nos ensina há quase 2 séculos aí, né? O perdão é um verdadeiro antibiótico para a nossa alma e um bálsamo, um remédio que alivia, né, os nossos sofrimentos físicos. E retirar a trave do próprio olho é o ato mais corajoso, né, que nós podemos ter para conosco mesmo, porque é trocar o papel de juiz pelo papel de aprendiz, reconhecermos as nossas limitações, as nossas imperfeições. E quando a gente liberta o outro da nossa condenação, a gente liberta o nosso espírito e o nosso próprio corpo físico da prisão da doença e nos sintoniza com o coração e com a frequência amorosa de Jesus. Então, que nós possamos ser médicos de nós mesmos, né? Usando aí o amor, a compaixão como remédio e a caridade, a empatia como caminho. Que a nossa medida seja aí a partir de agora a medida da misericórdia, da compaixão, para que a nossa colheita possa ser a da paz, da saúde e da felicidade. E que a partir de hoje a gente possa olhar para cada pessoa que nos irrita, que nos incomoda, e dizer para nós mesmos em pensamento: obrigado. Obrigado por me mostrar o que eu ainda preciso curar em mim. Essa era a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês hoje. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe nessa jornada de volta para dentro de nós mesmos.